um livro muito conhecido. E eu vou lendo aqui para não tomar muito tempo, porque são só 10 minutos, 5. Então eu já posso agradecer minha rica oportunidade. Brincadeiras à parte, né, irmão? Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Só até aqui, meus irmãos, pode se assentar. Irmãos, estamos diante de um livro, de um texto muito conhecido, uma história linda que fala de um homem que era íntegro e fiel ao Senhor. Um homem que era muito rico no Oriente. Ali ele tinha muitos animais, tinha muitas coisas que o texto diz, e ali foi um homem muito tentado pelo inimigo. E nesta noite de hoje o Senhor colocou esta palavra no meu coração, porque quando eu entrei por essas portas, eu falei: Senhor, hoje eu não quero oportunidade não, mas, se o Senhor me der uma oportunidade, me deu uma palavra. E Ele colocou esta palavra de Jó no meu coração. É uma palavra muito linda, porque Jó passou por uma situação, acredito eu, muito complicada, muito difícil, que se eu e você passasse 1/3 do que o Jó passou, não aguentaria, irmão. Eu falo por mim mesmo, porque quando eu falo, a palavra já corta primeiro no meu coração. Ela corta primeiro em mim, porque eu não aguentaria, irmão. Esses últimos dias nós temos visto que a fúria do inimigo é tremenda em nossas vidas. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas permaneça fiel ao Senhor, porque o Senhor é aquele que é fiel. Jó, irmão, ele passou pelo que ele passou e não deixou de adorar a Deus, não deixou de exaltar a Deus, porque o inimigo ali falando com o Senhor quis confrontar o Senhor, dizendo que Jó adorava o Senhor por tudo que ele tinha. E ali o Senhor é aquele que conhecia o coração de Jó, como ele conhece o meu e o seu coração. Então ele sabe muito bem do meu e do teu coração. Ainda que eu e você pensamos que nós conhecemos o nosso coração, nós não conhecemos, porque só quem conhece é o Senhor. E o Senhor olha para o inimigo e fala: você pode tocar em tudo, só não vai tocar na vida dele, porque o Senhor é aquele que tem a chave do céu e tem a chave do inferno. O Senhor é aquele que manda e desmanda. Ainda que o homem pense que ele pode alguma coisa, ainda que ele tenha toda a riqueza do mundo, ainda que ele venha ter todos os bens materiais, ainda que ele pense que ele está por cima de todo mundo, mas ele não está por cima de ninguém, porque acima dele está o Senhor dos exércitos. O Senhor é aquele que faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E ali o inimigo veio e fez toda aquela arruaça na vida de Jó. Eu vou abreviar, irmão, o texto, porque o tempo é curto. E ali Jó não deixou de adorar a Deus. Jó foi perdendo toda a sua riqueza. Jó foi perdendo tudo aquilo que ele tinha. Irmãos, a gente que temos filho, a gente sabe. Tocou nos filhos de Jó. Imagine o inimigo vir tocar num filho nosso. Quem é pai e mãe aqui sabe. A dor de tocar num filho é como se tocasse em nós, irmãos. E Jó continuou adorando. Eu não sei o que você tem questionado ao Senhor, falando para o Senhor por quê. Mas tudo aquilo
que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Tudo aquilo que tem acontecido na minha vida e na sua vida é permissão do Senhor. E se você está passando um processo, é porque a sua vitória está para chegar. E quanto maior o processo, maior é a sua vitória. Irmãos, porque quando o inimigo se levantar contra a tua vida, glorifique e exalta o nome do Senhor, porque o Senhor tem algo grande para a tua vida. Porque muitas das vezes, quando o inimigo se levanta contra a minha vida, eu entro dentro do meu quarto e eu oro ao Senhor e falo: Senhor, porque eu estou passando essa luta? E o Senhor sempre ministra no meu coração: a sua vitória está chegando. Irmãos, por esses últimos dias eu tenho vivido o sobrenatural do Senhor, mas eu tenho enfrentado bastante lutas também. Não é porque eu e você vai passar por momentos bons que nós não vamos passar por luta. Se você estiver passando por tudo e tiver uma maravilha, tiver um mar de rosa, pode desconfiar que tem algo errado, irmão. Agora, quando você está passando pela prova, pela luta, pela tribulação, pode ter certeza, irmão, que é o Senhor trabalhando ao meu e ao teu favor. E nesta noite de hoje eu quero dizer para os irmãos: faça a prova do Senhor. Em meio a tanta luta, em meio a tanta prova, faça a prova para você ver o que o Senhor é capaz de fazer pela tua vida. Eu quero contar um breve testemunho aqui. Eu estava num culto ali na casa do pastor, numa sexta-feira, e o irmão passou uns envelopes, pregou ali e falou: eu quero fazer um voto aqui. Aquele que sentir no coração, pega um envelope, leva para sua casa e traga o seu voto. E ali, irmãos, eu fiz uma prova do Senhor na hora que eu peguei o envelope. Eu desafiei o Senhor. Porque não é pecado, irmãos. O Senhor é aquele que conhece o meu e o teu coração. Então Ele sabe de tudo. Eu não quis pensar jamais que o Senhor não faria. E ali eu peguei esse envelope e falei: Senhor, eu vou pôr esse valor. Quando o Senhor me der este valor, é simplesmente este valor. Não é a mais e nem a menos. É este valor. E eu não quero falar qual é o voto. O Senhor faça aquilo que for da tua vontade. E ali levei meu envelope. Irmãos, eu estou todo arrepiado, porque eu vim trazer esse voto hoje. Porque enquanto o Senhor não me deu o valor, eu não trouxe o voto. Mas eu deixei na minha Bíblia e eu falei: Ele vai me dar este valor. E ali o Senhor começou a trabalhar, começou a fazer, e eu comecei a viver o sobrenatural, comecei a viver coisas que eu não imaginaria viver por esses últimos dias, e o Senhor fazendo algo tremendo na minha vida, e ali o Senhor operando prodígios e maravilhas, e eu falando: Senhor, eu não mereço tudo isso, mas o Senhor é aquele que conhece o meu e o teu coração. Como Ele conhecia o coração de Jó, e Ele sabia que Jó poderia passar o que ele passasse, e ele iria continuar adorando. Então que eu e você esteja passando o que estiver passando, continue adorando, continue exaltando. E ali, irmão, por essa semana chegou uma jovem ali no meu comércio, e ali estava um tempo meio chuvoso. Eu falei assim: eu vou demorar mais um pouquinho na cama, já já eu abro ali. E essa jovem ligou no meu telefone, porque o telefone tem na placa. Eu não atendi, porque estava no silencioso. E ela ligou no telefone da minha esposa. Minha esposa atendeu e ela perguntou: vocês vão abrir hoje? Ela falou: vamos.
Ela, é que eu estou aqui esperando, eu fui indicado. Aí eu já levantei ali correndo e fui, cheguei lá, comecei a trabalhar e ali aquela jovem estava passando por um momento de frustração. Eu não sei se ela tinha passado a noite toda bebendo, curtindo, só que o carro dela estava uma bagunça, como se tivesse passado a noite toda bebendo, curtindo. Irmãos, e ela estava com um cigarro desse tamanho. E ali ela entrou para o meu comércio. Falei, misericórdia. E ali eu comecei a orar. Senhor, livra essa jovem. Senhor, faça a tua vontade. E como de costume, liguei o meu som no louvor e ela chorava. Mas ela chorava. E ali eu comecei a pregar a palavra para ela. Porque o Senhor é aquele, irmão, que levantou eu e você para pregar a palavra para aqueles que estão aí perambulando sem o conhecimento do Senhor. E se nessa noite eu e você foi escolhido, o que você tem feito para o Senhor? Pelas obras do Senhor. E ali eu comecei, irmãos, a pregar, e ali o carro dela foi fazendo e foi terminando, e ela falou, faz tempo que eu não escuto falar de Deus, faz tempo que eu não tenho sentido isso. E ali ela foi ouvindo e ela falou, não, onde que é a sua igreja? Eu falei, tem aqui, tem ali, tem lá, na onde você quiser ir. Ela falou, me passa o endereço e os dias de culto. E ali eu falei, vou mandar. E ela falou, eu preciso. E ali ela começou a contar um pouco da história dela. E o coração destruído. E ali a todo momento eu falando, Senhor, tenha misericórdia. Assim como o Senhor teve da minha vida. Porque eu não era nada. Eu ainda não sou nada. Eu sou um pobre pecador, falho. Sou o que mais preciso que Deus trabalhe na minha vida e me mude. E ali o Senhor começou a operar. E eu mandei para ela os dias de culto, os horários. E ela falou, eu vou. Eu preciso. Porque você me trouxe uma paz. Você falou algo que fazia tempo que eu não ouvia. E ela falou que naquele dia ela teve uma crise de ansiedade. E ela estava, irmãos, com um carro muito bom. Um carro caro. Só que às vezes ela não tem o que eu e você tem. Porque ainda que as pessoas tenham toda a riqueza do mundo, mas se ela não tiver o Senhor, de nada será. O vazio continua. A alma angustiada continua. Pode ali passar uma noite toda bebendo, curtindo, dando risada. Mas quando amanhece, que vem aquela ressaca. A ressaca moral, a ressaca espiritual, a ressaca sentimental. E aí? Porque eu tenho vivido, irmãos, há 4 anos atrás, eu tenho passado por isso, porque eu vivi achando que eu era feliz. E baseado nesse texto, foi quando eu perdi tudo. O Senhor me tirou tudo. Tudo. Mas Ele não me tirou a presença dEle. Porque eu sempre tive fé em Deus. Eu sempre tive a fé no Senhor. E ali eu falei, Senhor, por aqui eu paro. Um certo dia eu falei assim, inclusive nesse mês de julho completa 4 anos. E ali eu falei, Senhor, eu paro. Eu não quero mais. Porque eu já tinha perdido minha família. Eu já tinha perdido tudo aquilo que eu tinha. Todo dia eu estava passando pelo momento que o dinheiro já não preenchia. E ali o Senhor, quando eu levantei os meus olhos para o céu, que eu falei, Senhor, aqui eu paro e eu entrego a minha vida ao Senhor. Foi quando eu comecei a entender essa passagem de Jó. Ele falou, eu vou te dar tudo em dobro. Aleluia. Tudo aquilo que você tem perdido, eu vou te dar em dobro. Porque, irmãos,
Não foi um terço, como eu já disse aqui. Porque se eu e você passar um terço do que Jó passou, nós não aguentamos, irmão. Eu vou ser sincero, eu não aguento. Mas ele foi ali. Eu vou falar menos de 1%, porque 1% ainda é muito. Mas ele tocou em mim. E ali eu falei, Senhor, faça o teu querer e a tua vontade, porque eu não aguento mais viver essa vida. E ali eu parei, irmãos. Deixei tudo para trás e falei, eu quero uma nova história. Faz uma nova história na minha vida. E foi na onde eu comecei. E ali o Senhor começou a trabalhar, e foi trazendo um, e foi trazendo outro, e foi trazendo os meus filhos. E hoje, irmãos, é como o nosso pastor fala, a gente temos que ser a diferença. E na onde eu tenho chegado, as pessoas têm visto a diferença. Porque eu e você somos crentes, somos cristãos, somos servos do Senhor. E na onde nós chegar, as pessoas têm que olhar e falar, ali vai um homem de Deus. Ali vai um servo do Senhor. E ele é diferente. A gente temos que influenciar e não ser influenciado. E você tem influenciado pessoas? Ou você tem sido influenciado por aquilo que em alguns lugares você tem chegado e as pessoas têm falado e você ali tem compartilhado? Tem momentos que eu chego em alguns lugares que o Senhor me cobra e fala, não é mais para estar aqui. Já falou da minha palavra, já fez, tchau. E é difícil às vezes a gente se retirar de alguns ambientes que a gente quer pregar, quer falar da salvação para aqueles que a gente ama, para aqueles que a gente fala, venha conhecer esse Senhor, venha beber desta água que eu bebo. Só que as pessoas, elas não te dão muito crédito, mas o Senhor é aquele que fala, faz e tchau. Glória a Deus. A Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Então é tudo no tempo dele. Você pregou, você falou, você deu a direção, irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali eu tenho feito, irmãos. E quando essa jovem foi pagar, ela pagou o valor que eu tinha feito, o voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, que mistério é esse? E quando ela me deu, eu falei para minha esposa, porque eu tinha compartilhado este voto com ela. Eu falei aqui, lembra daquele dia e tal? E eu falei, este valor é do Senhor. Porque se Ele permitiu, é porque aqui Ele está completando a boa obra dele. Glória a Deus, aleluia. E ali, eu deixei o valor guardado, não mexi. Falei, Senhor. E nesses dias, irmãos, eu tenho estado muito ausente dos cultos, porque o meu trabalho tem me consumido muito. E eu falo, Senhor, eu tenho que ir para o culto. E o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. E se ali o meu trabalho tem tido muito movimento, é porque Ele está permitindo. E Ele sabe do meu desejo. Ele sabe. Porque se for para estar em lugares que não vai me acrescentar, que não vai me deixar mais próximo do Senhor, eu não quero estar. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero estar na igreja. Eu quero estar no culto. E ali eu falei assim, vou levar o voto hoje. E ali tentei chegar no culto e não consegui. Falei, Senhor, tenha misericórdia de mim amanhã. Porque nós temos culto todo dia, irmão. Só não cultua quem não quer. E eu mandei para um outro jovem que foi fazer um serviço para mim ali no Lava Rápido. Estava precisando de um serviço dele, de marcenaria. E ele ali foi fazer um serviço. Fui pagar. Ele falou assim, não precisa. Só coloca meu nome nas tuas orações. Eu falei, isso daqui é impagável, irmão. Porque oração, ela não tem preço, não. Oração é uma coisa impagável. Mas você tem estado nas minhas orações bem antes de fazer isso para mim. E ali eu comecei a pregar, a falar. E ele falou, eu preciso. Porque neste dia que você me mandou essa mensagem pedindo esse serviço,
Eu tinha falado com o Senhor que eu precisava ouvir a voz dele. E você aqui falando, e ali eu fui falando, pregando, fui mandando louvor e fui falando. E o Senhor foi trabalhando. E é assim, irmão, que o Senhor faz. Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Irmãos, é tão tremendo porque ali, quando eu preguei para ele, eu falei, vai no culto fazer uma visita. Ele falou, eu vou. Qual era os dias de culto? Eu fui e mandei os dias de culto. Eu falei, tem culto todo dia. Só não vai se não quiser. Ele falou, eita glória, eu vou. E o Senhor é aquele que sabe de tudo, irmãos. Eu falei, está nas tuas mãos, Senhor. Sua palavra foi pregada. Porque a palavra do Senhor fala, ide toda criatura e pregar o evangelho. Porque nós temos que pregar até a volta do Senhor. E o Senhor tem feito, irmãos. E eu tenho glorificado todos os dias. E ali, eu pensando, Senhor, eu preciso pagar este voto, eu preciso fazer, eu preciso... E ali o Senhor trabalhando. E a todo momento falando, filho, eu cuido de ti. Eu cuido dos teus. Fique em paz. E hoje eu falei, eu não posso deixar de ir para o culto, né? Porque no domingo, irmão, domingo é um dia muito sagrado. É um dia que finaliza uma semana e que inicia outra. Então hoje, domingo, né? Muitos dizem que a semana inicia hoje, outros dizem que é na segunda. Para mim, todos os dias é dias. Eu estando na presença do Senhor. Não tem sábado, não tem domingo, não tem terça. Eu só quero estar na presença dEle. Irmãos, aqui como todos sabem, depois de o inimigo ter tentado sobre a vida dele, o inimigo viu que não poderia. Falou, não, agora não tem mais o que eu fazer. Que eu já tirei tudo. Ele não tem mais nada e ele continua adorando. Até a mulher, irmão, olhar e falar, abandona esse seu Deus e morre. Imagine, irmãos, você tem aquelas pessoas do seu lado e ela até desacreditar dos deuses que você serve. E ali o Senhor entregou tudo para Jó em dobro. Porque o Senhor é aquele, se Ele tem tirado algo da tua vida, irmão, não reclame, adore, exalte, confie no Senhor, porque Ele tudo fará. Ele te dará tudo em dobro. Porque hoje, irmão, eu vivo pela palavra. É a palavra. Se não for isso aqui, irmão, porque ele fechado é um livro, só que ele aberto é o Senhor falando comigo e com você. E quando a gente aprendemos a entender e ouvir a voz de Deus, a gente vive o que Deus tem para nós. Porque nós temos que viver alicerçado na palavra. Não é pelo que o povo diz. Porque pode passar vários em cima dessa tribuna ou em qualquer outra igreja. Se ele não pregar a palavra, irmão, de nada adianta. Ele tem que pregar a palavra. E eu e você temos que estar alicerçados para entender aquilo que está sendo pregado. E o Senhor, Ele tem feito na minha vida. Ele tem concretizado o que a palavra dEle tem me ensinado, tem me prometido. Porque o Senhor é aquele que usa ainda profeta na terra. E muitos têm chegado e profetizado na minha vida e falado que eu iria viver o extraordinário de Deus. E eu tenho vivido. Eu estou aqui com meu coração transbordando de alegria. Porque viver aquilo que o Senhor tem para nós, irmão, é maravilhoso. Eu sou grato a Deus por este rebanho que o Senhor tem me apresentado. Por esses irmãos aqui, na qual eu já tenho um carinho enorme. Por este pastor, na qual hoje é o dia dele. Eita glória, é tremendo.
E quando uns olham para mim e falam assim, você é pastor, eu falo, eita glória, eita, eita. Mas eu não consigo nem chegar nesse altar aqui para pregar. Imagine para cuidar de um rebanho. Porque já me dá uma tremedeira, já me dá uma suadeira. Eu tô aqui, que se não me der um calmante, eu vou cair duro aqui, meus irmãos. Mas o Senhor é fiel, irmão. Então eu quero deixar essa palavra para a meditação dos meus irmãos. Porque o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que concretiza aquilo que Ele tem prometido na minha e na tua vida. O Senhor é maravilhoso. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até aqui. Porque até aqui eu tenho chegado pela graça dEle. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu tenho alguma coisa, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas eu tenho a presença do Senhor na minha vida. Eu tenho aquilo que muitos estão aí e não tem. Ainda que tenha dinheiro, mas não tem a presença, então não tem nada. Porque se eu e você não tiver a presença, irmão, nós não vamos ter nada. Então que eu e você venha ficar com essa palavra para o nosso coração nesta noite de hoje. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão. Graças a Deus.